Hello, Charlie Brother here. Hi, good morning. Pessoal, então hoje eu vou passar para vocês umas dicas sobre leitura, ok? Então, leitura é uma coisa que a gente deve se acostumar a fazer desde o início, ok? Então, como nós estamos iniciando essas dicas, esse curso, então eu quero que vocês já entendam como vocês podem aproveitar melhor a leitura, tá? A partir do que você vai tomando nota, você pode pegar e tomar nota do canal, as aulinhas, as lições, para que você possa crescer em vocabulário e compreensão, tá? Então eu preparei um texto que eu vou deixar aí na descrição e eu vou acompanhar esse texto e vou te dar as dicas de como você pode estudar a partir de um texto, né, a princípio simples, depois até jornais, revistas e tudo mais, você pode aplicar a mesma ideia. Você vai perceber que isso é uma questão de evolução, né, na percepção, ok? Então eu preparei o seguinte texto, tá? Desculpe se eu olhar meio para o lado agora, porque eu vou ler também para ficar mais fácil para a gente ir se interagindo, tá? Hello Pedro, what do you eat? Essa é a Márcia falando, né? What do you eat for breakfast? Então, aquilo que nós mais ou menos já vimos, então eu escrevi e vou deixar aqui do lado. E você lê aquilo, tá? Só que o importante não é a tradução, como eu já falei antes, tá? Ela vai ajudar muito, só que nós vamos ter que adotar uma nova técnica para que isso seja realmente uma ferramenta do dia a dia, tá? Então observe, então eu coloquei Márcia e Pedro interagindo. Então a Márcia pergunta para o Pedro lá: Hello Pedro, what do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? Então, olá Pedro, né? O que você come no café da manhã? I eat, o Pedro então responde, I eat bread and cheese for breakfast. Então eu como pão e queijo para o café da manhã. E a Márcia vai e pergunta mais uma sequência. And what do you drink? Né? O que você toma? I drink orange juice. Então ele toma suco de laranja. Beleza. E what time do you go to work? Aí ela passa por uma seguinte pergunta que em relação ao trabalho dele, lembra disso, né? What time do you go to work? What time é a que horas? Go to work, ele vai para o trabalho. Então a que horas você vai para o trabalho? I go to work at 7:30 a.m. Então eu vou para o trabalho às 7h30 da manhã. Você vai ver escrito como é que funciona. Eles usam a.m. para parte da manhã, do meia-noite até o meio-dia do dia seguinte é AM, tá? Que significa ante meridian, que é antes do meridiano, e PM, que você já deve ter visto em relógio digital, PM, né? PM, que eles utilizam para post meridian, que vai do meio-dia até a meia-noite, né, do dia, ok? E você vai ver isso escrito aqui, você vai entender talvez melhor. And what do you do? Então a gente já sabe que ele vai para o trabalho às 7h30 da manhã e ela pergunta ainda o que ele faz. What do you do? What do you do? I am an engineer. Então ele responde que é um engenheiro. E where do you work? Ela completa onde ele trabalha. Perguntando onde ele trabalha. Where do you work? Where do you work? I work at NASA. I work at NASA. Então ele trabalha na NASA, ok? Então esse é um pequeno diálogo simples que pode acontecer sim, tá? Não é algo mais específico, mas você mudando a configuração, você já começa a ter uma conversa, ok? Então isso que eu queria trazer para vocês agora. Então eu vou mostrar com esse texto, tá? Eu quero que vocês pratiquem o seguinte. Quando vocês têm o texto, vocês entenderam a ideia do texto, agora começa o trabalho. Muita gente lê só para entender, tá? Então é importante a gente compreender que o entender é o primeiro passo do aprender. Então se você parar ali, geralmente nós paramos e vamos fazer outra coisa. Agora vamos escrever, vamos fazer outro exercício. Só que se você parou nesse processo, você perde, daqui 2 dias você perdeu o processo. Por quê? Porque o cérebro entende que se você completou a tarefa, então eu posso apagar. Sim. Percebeu como o cérebro pode jogar contra você?
Então você precisa continuar o processo. Então você entendeu o texto, o que você passa a fazer? Você vai ler novamente, só que dessa vez procurando enxergar, ver aquilo que você está falando. Então vamos começar mais uma vez, vamos lá. A Márcia perguntando lá. Hello Pedro, what do you eat for breakfast? Então nesse momento você para e observa a cena que vem para você. Então é a Márcia perguntando para o Pedro o que ele come para o café da manhã. Então isso eu já tenho a tradução, só que eu não quero a tradução, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero entender, eu quero entrar na cena, ok? Porque é o que nós fazemos no português, por isso que nós falamos tão bem, tá? Então vamos lá. Hello Pedro, então eu vejo ela ali acenando para o Pedro, ou cumprimentando de alguma maneira o Pedro, tá? What do you eat for breakfast? E perguntando o que ele come para o café da manhã, que é comum a gente fazer isso, não é verdade? Fazemos isso em português também, ok? What do you eat for breakfast? Então você consegue vê-la cumprimentando o Pedro e ainda perguntando para ele o que ele costuma comer, o que ele come para o café da manhã, ok? Então tem uma cena ali e você está esperando nessa cena a resposta, óbvio, ok? Começa uma interação, né? No caso dessa comunicação. Então o Pedro respondendo, I eat bread and cheese for breakfast. I eat bread and cheese for breakfast. Opa, então logo vem aquele pãozinho, o queijinho tal, lá no café da manhã, para o café da manhã, breakfast, café da manhã, muito bom. Então já tem uma cena mais completa, né? Novamente então, a Márcia perguntando, Hello Pedro, what do you eat for breakfast? I eat bread and cheese for breakfast. Já tem uma cena maior, algo que faz mais sentido. E eu repito isso mais uma vez, 2, 3, 4, até que aquilo fique natural para mim, tá? Hello Pedro, what do you eat for breakfast? I eat bread and cheese for breakfast. Bread and cheese. What do you eat for breakfast? I eat bread and cheese. Brinque com as palavras, brinque com as imagens, com você treinando isso de uma forma natural. Até que essas estruturas fiquem naturais para você e você consiga ver o fluxo do que você está falando, né? Então, Hello Pedro, what do you eat for breakfast? I eat bread and cheese for breakfast. Bread and cheese. Ok? Aí continuando ali, você passa para a próxima etapa. Márcia continua a pergunta. And what do you drink? What do you drink? And what do you drink? I drink orange juice. I drink orange juice. Opa, a cena aumentou. Então primeiro ele come o pão com queijo dele e em seguida ele vai tomar um suco de laranja. Já fica mais fácil de enxergar, não é verdade? Então eu tiro a tradução, fico com a imagem. Hello Pedro, what do you eat for breakfast? I eat bread and cheese for breakfast. And what do you drink? I drink orange juice. Percebe? Você não precisa fazer toda essa sequência mentalmente como eu estou fazendo agora a princípio. Pode fazer isso lendo, mas é importante que enquanto você lê, você consiga ver a cena, tá? Então fixe na cena, tá? E não na tradução, porque é comum você fixar e tentar lembrar a tradução. Isso não ajuda. Se você for traduzir, saia da cena, faça novamente a tradução, imagine novamente, monte a cena e volte, ok? Ok? Então estude dessa maneira, ok? Faça essa verificação, essas imagens, repita várias vezes até que isso se torne natural para você, ok? Então, lembrando que não é a quantidade que vai valer no estudo, ou seja, no aprendizado, e sim a qualidade, a quantidade de vezes que você fica ali, vê e desenvolve a sua percepção em cima daquilo que você está aprendendo, ok? Então, until next time, até a próxima vez, ok? Inscreva no canal, ok? Adicione o sininho, ok? E deixe seus comentários e suas perguntas, ok? Vamos lá começar a nossa interação. Very good? Ok? Happy to be with you, Charlie brother. See you next time. Até a próxima vez.